Oi, pessoal. Hoje a gente vai estar falando sobre como a minha autoestima mais equilibrada pode melhorar a qualidade de vida da minha família. Eu acho que antes da gente começar a falar sobre essa questão de autoestima mais equilibrada, eu acho que é importante a gente rever o que é autoestima. Lembra, autoestima, a gente tem três pontinhos para a gente estar se norteando. Se eu confio em mim, se eu me respeito e se eu me admiro, se eu me aceito. Então, eu vou falar um pouquinho só para recapitular, porque lembra, treino cognitivo implica em repetição, 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 repetição. Então, para quem nunca ouviu, né, ou quem tá ouvindo, parece repetitivo, mas essa é a ideia. É o que eu faço, é o que eu trabalho, então tem que falar várias vezes sobre a mesma coisa. Isso é legal a gente ter consciência, tá bom? Então, vamos lá. Quando a gente fala de confiança em nós, é a capacidade que você tem de pensar e enfrentar os desafios da sua vida. Então, eu tenho que confiar que eu possa enfrentar os desafios da minha vida. O que vier, eu posso enfrentar. Isso é a premissa básica para você falar que você tem uma boa autoestima. Eu preciso acreditar que eu posso enfrentar, porque o que chega, se você sozinho não consegue enfrentar, eu posso estar pedindo ajuda, enfim, mas eu vou enfrentar. Eu tenho que acreditar nessa capacidade. Por quê? Porque na vida sempre vai ter conflito, vai ter desafio, mas o importante é você, de novo, confiar que consegue cuidar do seu mundo mental, basicamente, porque se seu mundo mental não estiver ok, o que vai acontecer? Você vai cair. Então, eu vou dar um exemplo, que eu pego muito isso no consultório. Tem muitas pessoas afortunadas, né, que possuem a secretária Zular, que as ajudam. Então, muitas vezes, muitas pessoas se veem numa situação onde, putz, foi pega de surpresa, que a pessoa não chega, e aí tem o trabalho, tem filho, tem casa, tem a rotina, e acaba meio que se atropelando nisso. Daí já acorda de mau humor, brava, já briga com o marido, já olha meio torto pro filho, etc e tal, porque atropelou, ou seja, a expectativa que ela tinha daquele dia já não aconteceu do jeito que ela gostaria, porque houve um acúmulo de coisas, porque ela trabalha fora, a pessoa tem as atividades já da rotina do trabalho dela, mais a rotina da casa que não estava no programa. Então, o que é legal da gente estar olhando? Estou dando esse exemplo, que eu acho que para muitas donas de casa pode parecer meio bobo, mas assim, a gente tem que considerar que se você tem uma pessoa que está te ajudando, de repente a pessoa não vem, você também tem as suas funções de trabalho e, enfim, os seus compromissos e acaba acumulando função. Se a gente não tem, claro, a confiança de calma, peraí, chegou um desafio. O que eu faço com isso? Vamos parar, vou controlar meu mau humor, porque o mau humor está aqui no nosso estado de criança. Meu mau humor não porque eu tô de mal, que eu tô brava, mas o meu mau humor porque você ficou frustrada, porque você tinha expectativas de um dia que vai acumular funções que vai sobrar para você fazer. E se você tem uma autoestima legal, você vai delegar essas funções também para o maridão ou para os seus filhos, enfim, você vai conseguir estar administrando isso de uma forma legal. Então tem que fazer, não tem? Como que eu posso escolher fazer? Eu posso escolher fazer de bico, brava, criando atrito, piorando a qualidade de vida dentro da casa, arrumando encrenca com o filho, com o marido, com o cachorro e tudo mais. Ou você fala, bom, calma, vamos lá, minha criancinha linda, maravilhosa, você está frustrada, o que eu posso fazer? Então bota uma música para arrumar a casa, põe a roupa para quando chegar, bater, e aí põe para secar, no outro dia passa, enfim. Ou seja, tem como, sim, você tem capacidade de enfrentar. Nada que é ruim dura para sempre. Então eu dei esse exemplo, que é um exemplo muito corriqueiro que a gente encontra no dia a dia. E dá para dizer, por que não nesse momento de pandemia, muitas pessoas dentro de casa acumulando funções. E isso gera um estresse. A gente não olhar para esse montoeira de coisas que a gente tem que fazer, a gente acaba meio que se estressando, sim. Com quem? Com você mesmo, com as pessoas com quem você convive. E aí a qualidade de vida no seu lar vai embora. Outra coisa importante, que eu sempre falo, quando a gente está conversando um pouquinho sobre o treino, é falar dos estados de ego. Então, como eu estou dizendo nesse exemplo que eu citei da empregada da funcionária de lá que não teve um percalço, não conseguiu, sobrecarregou as pessoas da casa com os seus trabalhos e etc. Se eu não sei dessas minhas três nuances aqui dos estados de ego, que é a forma que eu penso, que eu sinto, que eu falo, que eu me comporto, o que vai acontecer? Fatalmente você vai estar entrando na frustração da sua criança.
Então, para que eu tenha autoestima, eu preciso confiar que eu consiga entender como funcionam meus estados de ego. Você precisa chegar para o outro e falar, para um pouco, eu tô frustrada, eu tô irritada, calma que eu vou me reorganizar, daqui a pouco a gente toca o barco, não fica me solicitando porque eu tô impactada com uma situação que eu não estava esperando, ou seja, tudo que eu programei para o dia, eu vou ter que reprogramar. Então, me dá um tempo. Olha que legal você poder falar isso. Então, isso é importante, você saber quais são as nuances de estados de ego, para você não se boicotar, porque quem que te boicota? A sua criança interior. E aí ela vai falar, tá vendo? Vai sobrar tudo para mim, tá vendo? Eu vou ter que fazer tudo, tá vendo? Olha lá, meu marido só tá cuidando do trabalho, meus filhos estão só estudando e eu tô fazendo tudo. Então, tá fazendo tudo porque você não tá pedindo ajuda, você tá fazendo tudo porque você não tá considerando que você pode tá delegando, você tá considerando que você tem que fazer tudo, você não tem que fazer tudo, você pode fazer o que é possível nesse dia, porque sabendo que você tem as suas funções de trabalho além das funções de dona de casa. É muito importante que eu tenha autoestima para poder delegar isso para filhos e marido, ou esposa, enfim. Você precisa confiar no seu direito de ser feliz, de ter essa sensação digna e merecedora de que você pode ter essa vida gostosa, que você não precisa fazer um drama, que você não precisa olhar de uma forma negativa, que você não precisa ficar com aquele peso nas costas. Você pode sim olhar para tudo isso e falar, eu me permito hoje, não vou limpar o escritório, tá tudo cheio de pó aqui, tá bom, quando der eu faço, eu vou aguentar olhar para o pó por um tempo até eu poder fazer outras coisas que são prioritárias, sem culpa, sem ficar se esforçando para estar buscando isso. Então, quando a gente fala de confiança, a gente tem que cuidar da nossa autoestima, entendendo que eu posso sim estar trabalhando a comunicação não violenta, que a gente já falou. Então, comunicação não violenta é a capacidade que eu tenho de identificar um problema, eu vou levar esse problema para minha família, eu vou pedir para eles me ajudarem no sentido de olhar para a minha necessidade, então eu tenho que saber qual que é a minha necessidade, o que é necessário hoje, o que era prioritário fazer hoje. Putz, eu tenho que trabalhar, eu tenho que entregar relatório, eu tenho que ter uma reunião muito importante, tal. O que eu vou fazer de prioritário? Preciso que vocês me ajudem com a louça, eu preciso que vocês me ajudem com a roupa que está na máquina, eu não vou conseguir tirar, eu preciso disso, delega. Então, eu tenho que falar qual é o meu problema, eu tenho que especificar qual é a minha necessidade e eu tenho que fazer um pedido, mostrando qual é o meu sentimento. Então, eu me sinto sobrecarregada. Gente, eu preciso muito da ajuda de vocês. Eu preciso que vocês entendam que vocês também estejam em aula, mas no intervalo eu preciso que vocês coloquem a louça na máquina. Enfim, eu preciso entender a minha necessidade. Se você não sabe quais são as suas necessidades, você não vai delegar, você não vai identificar o problema. Se você não sabe o que você está sentindo, você vai estar atuando no estado de ego criança, ficando irritada, ficando brava, ficando chateada, ficando triste, ou você vai entrar no estado de ego pai negativo, autoritária, desvalorizando, criticando, arrumando encrenca com pessoas que não tem nada a ver com o problema. Então é importante a gente saber disso. Tem que se posicionar, tem que usar a estratégia do pare. Você tem que sim ficar olhando para as suas necessidades no sentido de deixar o mais claro possível para o outro aquilo que está acontecendo com você. Então, o que acontece quando a gente está falando de autoestima? Ela fortalece, ela te dá energia e te dá motivação. Então, eu sei que eu posso fazer isso, eu sei que eu não estou refém de um monte de coisas que eu precisaria, que eu tinha que. Eu posso pôr o par e falar, peraí, o que dá para ser feito? O que dá para me organizar nessa rotina? E aí eu começo a me colocar. Então, ela abre uma possibilidade para você sentir satisfação. Satisfação de você falar, puxa, olha só, é possível isso. Eu vou dar uma ajeitadinha por alto e vou pedir que fulano, beltrano, ciclano faça isso, aquilo, aquele outro. Que beleza, pronto. É difícil, gente, ninguém tá falando que é fácil, eu escuto muito isso, que as pessoas falam, mas você pensa que é fácil? Eu nunca falei que é fácil, eu nunca falei que é tranquilo, eu tô falando que é possível. Se você tem consciência do seu mundo mental, de quem que tá falando, num determinado momento onde o desafio chega para você, eu posso falar para você sim que é super possível você confiar, você se respeitar e você se aceitar, melhorar essa autoestima e conseguir passar para o outro aquilo que você está sentindo. Por que isso é importante, gente? Porque se eu não faço isso, eu vou estar usando todos os meus impulsores. Lembra? A gente também já falou disso. Impulsor é aquilo que eu trago lá atrás como uma injunção inconsciente que entra na minha cabeça e eu tento usar isso como uma forma absoluta para ser aceita socialmente, para eu poder estar mostrando meu papel na sociedade, perante minha família e tudo mais. Então, o que é um impulsor? Eu tenho que ser forte, eu tenho que ser esforçada, eu tenho que fazer tudo rápido, eu tenho que ser perfeita e eu tenho que ser esforçada, ser perfeita, agradar sempre, esse que eu esqueci.
Então você tem que agradar sempre, tem que fazer tudo, não pode, coitadinho, ele tá no intervalo, então ele tá batendo uma bolinha ali, eu não vou incomodar. Vai sim, por que você tá toda arrumadinha, lavando roupa e lavando louça, e seu filho não pode estar te ajudando no momento que você não estava esperando de uma notícia que de repente sua funcionária do lar não vai vir por algum tempo. Vamos se organizar nisso. E o que é legal? Então, deixa os impulsores de lado, hein, pessoal? Fiquem atentas que existem os impulsores para você ver quando que você está usando e quando que você não está usando. Outra coisa importante para a gente saber, lembra que eu falei? A autoestima fortalece da energia e motivação. Ela abre a possibilidade para você sentir satisfação na sua vida. Ou seja, se você está se sentindo satisfeita, se você está se sentindo inteira, não tem como não ter qualidade de vida na sua casa. Porque você vai estar levando isso para seus filhos. Você pode até falar, putz, eu tô irritada, eu tô brava porque fulano não vem hoje. Putz, tá, mas me dá um tempo que eu preciso me reorganizar, daqui a pouco eu tô melhorando. Gente, bota uma música aí, vamos cantar, vamos fazer a coisa andar de um jeito diferente, vamos fazer o que é possível. Puxa, que gostoso, né? Seria muito legal se a gente pudesse estar fazendo isso toda hora que chegasse uma dificuldade. Então, quando eu falo de motivação, que ela fortalece essa autoestima, acho que é legal a gente parar para pensar um pouquinho. Você sabe o que é motivação? A gente fala tanto, não tá motivado, ele não é motivado, ele não faz tal, mas às vezes a gente nem para falar, peraí, o que é motivação? Eu não sei muito bem o que é motivação, então vamos lá. A gente entende por motivação como uma energia que nos ativa, que nos move, que nos orienta. Orienta o quê? As nossas ações para um objetivo específico. Esse objetivo ele está relacionado à satisfação de nossas necessidades como seres humanos. Lembra que eu falei? Se você não sabe o que tem aqui dentro do seu estado de criança, quais são os seus desejos, quais são as suas necessidades, você vai viver frustrada, você vai viver reclamando, você vai viver de bico, você vai ficar sempre de mau humor, você vai ficar sempre descontente com tudo que acontece ao seu lado. Então, o que é que está acontecendo aqui? Quais são as suas necessidades? Quais são os seus desejos? Isso tem a ver com motivação. E uma coisa legal é a gente saber que existe uma motivação. Tem muita coisa para falar de motivação, mas como o assunto aqui não é motivação, eu vou dar uma pincelada num assunto que eu acho que é importante. Existe uma motivação que é intrínseca e uma motivação que é extrínseca. A motivação intrínseca significa que está dentro de mim. É uma força que eu vou encontrar dentro de mim, eu encontro dentro das pessoas. E ela pode estar ligada a um forte desejo. Então, quando a gente fala de motivação, a gente tem que pensar numa meta. Eu tenho que saber um caminho, eu tenho que saber para onde eu estou indo. Então, se eu tenho a motivação, se eu tenho uma meta clara de que eu não quero mais ficar de mau humor, que eu não quero mais perder qualidade de vida, que eu não quero mais perder vitalidade, quando acontece um problema, eu tenho que respirar, me organizar e falar, peraí, vamos lá, essa zero criança, vamos sair dessa crise, vamos entrar no adulto, vamos ver o que dá para ser feito e bora lá, vamos trabalhar. Então, eu sei para onde eu estou indo, eu sei qual que é o meu desejo. É um impulso que leva você à ação para satisfazer as suas necessidades e superar as suas frustrações e buscar uma realização pessoal. Olha que legal, gente. Eu vou repetir. Então, motivação intrínseca tem a ver com você buscar força dentro de você. E essa força está ligada a um desejo. O que eu desejo da minha vida? Eu desejo paz, eu desejo tranquilidade, eu desejo harmonia no meu lar, eu desejo alegria, eu desejo leveza, eu desejo que eu possa olhar para os problemas, parar, olhar, pensar, dá para resolver, eu resolvo, não dá para resolver, eu vou achar opções, eu não consigo resolver, eu tenho que aceitar que nesse momento eu não tenho o que fazer, e tudo bem. E o que ela vai fazer? Ela vai te impulsionar, ela vai te levar a satisfazer as suas necessidades e superar as suas frustrações e ir buscando uma realização pessoal. Então, eu tenho que saber o que me frustra, eu tenho que saber na relação dentro da minha família o que não tá legal. Olha, outro dia eu teve uma pessoa que falou assim, eu tenho uma situação onde a minha mulher, ela é muito desconfiada, ela fica desconfiando de tudo, eu não posso pegar celular, que ela já fica achando que eu tô traindo, eu não posso baixar nenhum vídeo, que demora um pouco mais, porque o meu celular não tem, sei lá, essa função, não entendo de internet, gente, de mídias e de essas partes eletrônicas, aí, não sei nem como falar, não entendo. Então ela fica achando que eu tô carregando vídeo de pornografia ou vídeo de sacanagem que os amigos mandam. Enfim, o que acontece aí nessa situação, nesse exemplo? Se eu não tenho claro dentro de mim o que me motiva nessa relação, então primeiro eu tenho que saber, de novo,
O que eu tenho de força dentro de mim para levar a um forte desejo de que essa minha relação seja legal, seja uma relação gostosa. Eu não vou ter uma relação gostosa, porque daí a mulher vai ficar em cima, ele vai ficar se sentindo mal, acuado, porque toda vez que pega o celular ele vai ficar achando que a mulher tá achando, que ela tá achando, que eu tô olhando, mas não tô olhando, enfim. E aí vai perdendo tesão na relação, vai ficando cada vez mais com a autoestima baixa, aí vem depressão, aí vem ansiedade, aí vem pânico, aí vem irritação, vem um monte de coisa. Então eu tenho que ter esse impulso, eu tenho que chegar e falar, pô, o que tá pegando aqui? Ou você confia ou não confia. Porque também não dá para ter uma relação onde eu vivo desconfiada, eu vivo com medo. Qual é o motivo para isso? Tem motivo para isso? Tem motivo, a gente tem que refazer um contrato dentro dessa relação. E aí o que é importante? Eu deixar claro para o outro aquilo que me incomoda e aquilo que não me incomoda. E a pessoa precisa olhar para suas dores. Se ela tem uma dor de ser traída, de ser excluída, ela precisa olhar para isso. Por que ela está assim, numa relação com uma pessoa que ela não confia? Então precisa pôr no papel contratos, eu tenho que me impulsionar para olhar para essa frustração, buscando uma realização pessoal. Isso é uma motivação intrínseca. Então, nesse exemplo que eu estou dando do celular, o que me frustra? Não poder pegar meu celular porque minha mulher fica achando que eu estou vendo coisas. Qual é o motivo disso? Será que teve motivos anteriores? O que eu tenho que chegar para minha mulher e falar? A gente precisa rever o contrato da nossa realização, da nossa relação, porque senão eu não vou conseguir buscar uma relação pessoal que é estar bem com você. Aí você tem medo de uma coisa que vai acabar acontecendo de tanto que você fica pegando no meu pé, de tanto que você fica me amolando. E quem que tá amolando esse cara? É a criança dela, que tá insegura, que tá com medo de ser traída, de ser excluída. Então ela tá com medo de algo que não está acontecendo, porque a pessoa em questão gosta dela, tem atração por ela, não tem outra pessoa, mas de tanto que ela cria esse cenário, acaba acontecendo aquilo que ela tinha mais medo. E isso acontece pra caramba, gente. É o boicote da nossa criança de não se satisfazer com o que a pessoa tem. Sempre tem que estar achando um problema, sempre tem que ter uma dificuldade, sempre tem que ter uma situação para estar olhando, ao invés de olhar para aquilo que satisfaz, ao invés de olhar para aquilo que tá bom. Então, preciso olhar para a autoestima dessa pessoa. Essa pessoa precisa confiar mais nela, se respeitar mais e aceitar mais a situação. E ter um novo contrato com esse marido. Esse exemplo não sei se foi útil, mas eu espero que tenha sido para vocês entenderem um pouquinho sobre a motivação intrínseca e a autoestima. E a motivação extrínseca, ela tem a ver com condicionamentos induzidos já, coisas que eu já me habituei a estar fazendo. Eu posso olhar e falar, bom, eu tenho um condicionamento de que para eu poder me sentir realizada no dia, eu tenho que dar conta de tudo. Eu preciso olhar porque provavelmente isso vai ser impossível de estar acontecendo, eu não vou conseguir dar conta de tudo. Então eu preciso rever esse condicionamento. Outra coisa importante, estímulos externos. Quais são os estímulos externos que eu recebo? Eu posso receber um estímulo de recompensa, um estímulo de punição, eu recebo um estímulo onde me alimento as minhas fomes básicas, de eu me sentir reconhecida, de eu me sentir acolhida, de eu me sentir estimulada, fome de contato, fome de entrega, fome de rotina, de mudança de rotina. Então, quais são os estímulos externos que eu recebo? Você é responsável por olhar para quais são os estímulos externos que você recebe. Se eles não estão adequados, esse exemplo que eu dei, um estímulo externo, a mulher fica mexendo o cara porque ele tá mexendo no celular e ela tá com medo que tenha alguma coisa. Tá, e aí? É um estímulo externo. Você aceita esse estímulo externo? Tem que sentar e refazer contrato, gente. Tem que sentar e olhar, isso não tá bom. O que a gente tem que fazer para estar melhorando essa relação? Tenho que ver se na minha relação existem recompensas ou só existem punições. Que recompensa que me faz bem? Preciso deixar claro. Então, olha, pessoal, hoje eu já acordei, eu já lavei louça, eu já pus na máquina, eu já lavei duas máquinas lavei, já pendurei, já tirei do varal, já fiz isso, já estou trabalhando, blá, blá. Eu precisaria de uma recompensa. Vocês podem falar para mim alguma coisa que me deixa bem? Isso é pedir, isso é ter autoestima, é estar indo lá e buscando aquilo que você tá precisando, porque as pessoas não têm. Eu falei que eu precisava achar uma bola de cristal, gente, pra por aqui. Ninguém tem bola de cristal para adivinhar aquilo que você precisa. Ninguém tem bola de cristal para adivinhar aquilo que você quer ou que você não quer. Ok, pessoal? Então existem situações extrínsecas, existem a motivação intrínseca. Motivação extrínseca, motivação intrínseca. Quais são as suas? Você já tem essa informação agora, você é responsável por ela, tá bom? O que mais que é importante a gente estar olhando quando a gente está falando de autoestima, cuidar da autoestima dentro de casa e tudo mais?
A gente primeiro tem que entender que essa motivação vai fazer com que você produza uma função de desejo, de produtividade, de capacidade que você pode influenciar o outro, ou seja, você vai estar trabalhando expectativas, você vai estar trabalhando recompensa, você vai estar trabalhando a relação entre expectativas e recompensas e vai fazer você chegar na sua meta, porque sem meta você não vai se motivar a chegar em lugar nenhum. Então, na medida que temos confiança na nossa capacidade de pensar, de aprender e compreender, nossa tendência é o quê? Perseverar, quando nos defrontamos com dificuldades, com desafios bastante complexos. Então, eu sabendo que eu tenho essa confiança, eu sei que eu tenho capacidade de pensar diferente, de aprender, de ter uma ampliação de consciência, de conseguir respirar, tá indo para um caminho que eu não quero, como que eu me reorganizo para ir para um caminho que eu quero. Então você vai estar olhando, e quanto maior a sua autoestima, quanto mais você sente que você é capaz de controlar os seus estados de ego, o que vai acontecer? Mais você está propenso a estar respeitando mais os outros, sendo compassivo com o outro, sendo benevolente com o outro, ajudando o outro, tendo uma boa vontade, uma sensação de justiça. E aí a gente para de olhar para o outro como se o outro estivesse chegando perto de mim, como se fosse uma ameaça. Porque muitas vezes a gente reage, eu já falei isso quando a gente falou de criança interior, muitas vezes a gente reage ao outro porque a gente vê o outro como uma ameaça, porque você tem uma expectativa que o outro faça coisas para você que ele não vai fazer. Por quê? Porque ele não tem bola de cristal. Então você vai olhar o outro como se ele fosse uma ameaça. E aí, acabou qualidade de vida no lar. Você vai estar sempre brigando. Então, essa confiança em você é o alicerce para você poder respeitar os outros. Porque você sabendo o que você pensa, compreendendo e aprendendo como a nossa mente funciona, você vai conseguir também olhar para o outro e se o outro não deu aquilo que você gostaria, você vai falar, bom, é verdade, ele não ia me dar mesmo, porque eu não pedi. Então, eu preciso chegar para ele humildemente e falar, viu, você fez isso me fez muito mal. Eu precisaria que você soubesse que isso me incomoda. Eu precisaria, então, que você parasse com isso, porque senão vai ficar insustentável. Eu acho que você precisa olhar para você. Vamos voltar lá no exemplo do celular. Tá difícil ficar toda hora achando que você tá encanado comigo. Então, como faz? A gente tem que confiar. Ou você confia ou não confia. E se já deu motivo para isso, precisa ver se de fato a pessoa quer continuar junto ou não. Tem que resetar, porque se você ficar pensando no passado, você tá frito, você não vai sair do lugar. A gente vive agora. E agora a gente constrói o futuro, senão não fica bom não, tá bom? E quando a nossa estima tá baixa, o que a gente faz? A gente vai buscar o pavor aqui do estado de ego criança. E você vai ter o quê? Muita ansiedade, muita insegurança, dúvida a respeito de você mesmo, dúvida em relação ao outro. Né? E isso é super importante, porque se você aplicar a você e a sua família, vai ser show, vai ser sucesso, vai ser qualidade de vida gostosa, onde todo mundo fica bem. Lógico que isso que eu tô falando tem altos e baixos, não é uma constante. Lembra que eu sempre falo, se você tiver assim, ó, morreu, que nem eletrocardiograma, um traço é igual à morte. A gente tem que ter altos e baixos, oscilações, tem que ter um pulsar, tem que ter ritmo. Mas não pode ser um ritmo assim, né? Muito alto. Se estiver acontecendo isso, porque você não tá olhando para você, você não tá confiando em você, a sua autoestima tá lá baixa, tá bem baixa. Então, a gente também tem que olhar, porque tem muitas pessoas que falam, nossa, essa pessoa tem super autoestima, olha como ela se acha, como não sei o quê, olha só como ele é. Arrogância não é autoestima, ao contrário, pessoas muito arrogantes, pessoas que passam por cima dos outros, são pessoas com autoestima bem baixinha. Então presta bastante atenção. Isso é a denúncia de uma autoestima baixa. Pessoas arrogantes, pessoas autoritárias, pessoas que passam por cima do outro, não tem autoestima, tá? Bom, autoestima elevada, se você tem essa autoestima elevada, você não se sente motivado a passar em cima de ninguém, tá? Não buscam provar o seu valor comparando-se com padrões de avaliações externas. Você sempre busca a sua alegria por saber quem você é e não por ser melhor do que o outro. E outra, eu não preciso olhar para fora para saber como eu funciono, porque eu tenho que estar olhando para dentro. Lembra? Motivação intrínseca, eu tenho que olhar para dentro de mim, ver o que acontece aqui dentro, porque só eu vou saber. Se eu ficar buscando fora o que os outros acham de mim, o que os outros pensam de mim, isso também não é autoestima. Você precisa estar olhando mais para você, tá? Então, o ideal é sempre olhar para dentro de você, porque sim, você vai saber quais são as suas dores, o que você pode fazer para estar diminuindo as suas dores, o que você pode fazer para estar cuidando da sua criança.
Só você sabe. De novo, a história da bola de cristal. Ninguém tem bola de cristal para estar adivinhando o que está acontecendo com você. E se você entende como a sua mente funciona, sabendo dos seus estados de ego, sabendo dos seus impulsores, sabendo das suas crenças, sabendo das suas disfunções cognitivas, sabendo se você é assertivo ou não, sabendo o seu perfil de personalidade, é super gostoso, porque você vai conseguir se posicionar e vai ter uma qualidade de vida no teu lar muito mais legal. Porque você sabe o que está acontecendo dentro de você, você pode mostrar para o outro por que você fez isso, qual que era a sua necessidade, você tem uma conversa dentro de uma comunicação não violenta, você não precisa ser agressivo, você não precisa julgar, você não precisa ter uma comunicação alienante, que é cheia de julgamento, cheia de crítica, cheia de suposições. Você simplesmente vai estar olhando para dentro de você e se posicionando naquilo que você está sentindo. Isso é muito gostoso, né? Isso é muito gostoso. Então, a gente está falando de novo, é importante a gente saber como a nossa mente funciona. E isso implica em ouvir o seu corpo, aprender a ouvir as suas emoções, escutar as suas emoções, aprender a pensar por você mesmo e não pensar achando o que o outro vai estar achando. A gente vive muito para a sociedade muitas vezes, né? Eu vejo muito isso também no consultório de mães, que falam, mas como que acontece se eu fizer isso? Aí o que vão pensar? O que vão falar? Você que escolhe, se você quiser ser refém do que etiqueta, do que pedem por aí para ser feito. Não tô falando pra você ser mal educado, nem ser mal educado com o outro, nem passar por cima do outro. Tô falando só para você fazer aquilo que te faz bem. Então, assim, é uma escolha sua, gente. Isso é uma escolha sua, né? Então, ouvir mais o que você pensa, sentir mais o que você está sentindo, prestar atenção no seu corpo. Lembra dos sinais de estresse? Se a gente não presta atenção no que está acontecendo, quando a gente está com raiva, por exemplo, você vai escalando na curva de estresse. Aí quando você vê, sua produtividade está baixa, seu coração já está apertado, você está até com doenças. Então a gente pode cuidar antes de chegar aí, tá? Onde existe autoestima, existe a aceitação, que é o segundo item da autoestima, a autoaceitação. Aceitar a você mesmo significa o quê? Você parar com os diálogos internos. Lembra que os diálogos internos é a conversa entre o tenho, o que e o quero? Se você consegue, com um adulto, falar, peraí, o que eu tô sentindo, o que tá acontecendo, o que eu tô pensando, o que eu tô fazendo e o que eu não quero fazer, pronto, acabou o diálogo interno. Não é mágica, lembra? É exercício, é repetição, é consciência, é ampliação da consciência. Quando você vê que você tá fazendo uma coisa que não é legal, você mesmo já para e fala, puta, que ridículo, por que eu tô fazendo isso? Não vai mudar nada se eu continuar assim, vai só causar mais problema. Então, o que eu tô precisando? Se posiciona, tá? Quando você fica no diálogo interno, o que acaba acontecendo? Se você não sai dele, você vai ficar se culpando, brigando com você mesmo, brigando com os outros. Quando você para com o diálogo interno, você tem um estímulo super gostoso, um desejo de crescer, de melhorar, de evoluir, de buscar algo melhor, de buscar essa qualidade de vida que você tanto sonha. Olha que delícia! Então, a aceitação de nós mesmos, a aceitação dos nossos limites, a aceitação do que eu preciso estar trabalhando, é a aceitação de fato do que pensamos, sentimos e fazemos. Exatamente isso. Quem é você? Se você tem uma boa autoestima, você sabe muito bem como funcionam seus estados de ego. Então, eu penso, eu sinto, eu faço de uma forma coerente. E são as expressões de nossa pessoa perante o mundo. O que a gente quer perante o mundo? O que eu me posiciono perante o mundo? Então, confiar em você mesmo é pensar nessa autoestima positiva. Tem um cara muito legal, se vocês gostam de ler, é um livro de autoestima do Nathaniel Branden. Ele é um cara fera que fala sobre autoestima. E o que ele fala? Assim, nos livros, né? O que está escrito? Um trechinho. Confie em você mesmo. Confie em você mesmo. Pense na autoestima positiva como um sistema imunológico da consciência. Um sistema imunológico da consciência. Ele vai estar te defendendo, vai estar te protegendo. Que lhe fornece resistência, força e uma capacidade de regeneração ao lidar com os desafios da vida. Lembra? Pulsar. Aconteceu uma situação, posso ter fraquejado, vamos lá, continuo, vou me fortalecendo, vou conseguir enfrentar. É igual sistema imunológico mesmo, pra gente estar lidando com vírus, com as doenças que possam aparecer, tá? Então, gente, o que é importante, resumidamente, disso que a gente falou hoje, sobre autoestima? 3 pontos: confiar em você,
se aceitar e se respeitar. Volta lá no exemplo que eu dei, primeiro da funcionária que não veio. Se você não se respeitar, se você pensar que você tem que dar conta de tudo, tenho que dar conta do meu trabalho das 8 às 6, eu tenho que dar conta das roupas, tenho que dar conta da comida, da janta, do almoço, da compra, do supermercado, de faxina, etc e tal, você não vai estar se respeitando, você vai estar passando por cima de você como se fosse um trator. Você não mora sozinho, porque se você morar sozinho, você tira de letra porque a roupa é pouca, a comida é pouca, você se vira, tira de letra. Agora, se você tem uma família com 3, 4, 5 pessoas, é muita gente. E essas pessoas, elas podem te ajudar, sim. Para isso, você precisa delegar. Para isso, você precisa passar essa informação para as pessoas e você se respeitar no limite do que dá para fazer. Não deu para fazer hoje, a gente faz amanhã. Aí você vai ter que trabalhar com o seu perfeccionismo, você vai ter que trabalhar com o seu esforça-se, você vai ter que trabalhar com o seu apressa-te, você vai ter que trabalhar com o seu agrade-te, ou agrade ao outro. Por quê? Porque já pensou se chega alguém aqui, minha casa tá desse jeito, tudo bagunçado? Azar de quem chegou. Chegou, põe pra ajudar. Brincadeiras à parte. Mas sai disso, gente, se liberta. Então isso é se respeitar. Uma coisa importante pra gente estar fechando essa questão da autoestima dentro do seu lar. Você precisa sempre estar olhando quem está dirigindo a sua vida. Se é o seu adulto ou se é a sua criança. Se a gente pegar o exemplo lá do celular, precisa estar se respeitando, primeiro, a pessoa que está incomodada. Então, o cara está incomodado que a mulher fica sempre achando que ele está fazendo alguma coisa. Ele diz que não, que nunca fez nada, que não tem nada. Então, ele tem que se respeitar e se posicionar. Ô, mulher, vem cá, que tá pegando? Você me confia em mim ou não confia em mim? O que tá pegando? Porque isso é a dor da criança dela. Pode ser uma pessoa que tá na frustração, com medo de ser abandonada, com medo de ser traída, com medo de ser deixada de lado. E isso tem a ver com a dor dela, tem a ver com a história dela. Pode já ter acontecido isso com ela lá atrás, na história dela. Então ela precisa estar olhando, você tá se ajudando, precisa querer mudar. Porque senão fica insustentável, essa relação fica muito difícil, fica chata, fica cansativa. E aí sabe o que pode acontecer? Acontecer exatamente aquilo que a pessoa tem mais medo. Então quando eu me aceito, eu olho pra isso e vou falar da minha intimidade com o meu parceiro. Olha, amor, eu tenho muito problema com isso, porque já aconteceu isso comigo várias vezes, eu preciso que você me entenda. O que a gente pode estar fazendo pra gente trabalhar isso? Então eu vou ter que confiar em mim em primeiro lugar. Quem sou eu? Se ele está comigo porque ele me ama, quais são as minhas características, o que me faz estar com essa pessoa. E me respeitar, de me posicionar. Ou chegar ao ponto de falar, realmente não dá, eu não consigo. Agora sempre pensa, porque você pode estar trocando de parceiros com o medo da sua criança, com a dor da sua criança. Porque a criança está naquela fase ilusória de ser correspondida àquilo que ela tem de expectativa com relação ao outro. Então, se eu tenho esses medos, eu preciso cuidar deles. Eu preciso ver onde está meu buraco. Então, se a gente não souber tratar os nossos traumas, nossas dores da nossa criança, não vamos ter qualidade de vida em casa, não. Isso eu posso falar por experiência própria. Só melhora quando a gente começa a olhar para os nossos buracos. Senão, quem começa a reger a nossa vida não é o nosso adulto, mas essa pessoinha aqui precisa sempre de ajuda. É sempre ser vista. Ok, pessoal? Então, a gente está terminando hoje aqui esse assunto sobre a autoestima e como a gente pode estar trabalhando isso, tendo autoestima, influenciando na qualidade de vida dentro de casa.